Oi, gente, tudo bem com vocês? No nosso podcast de hoje, nós vamos falar sobre a bioética e a formação em enfermagem e o negacionismo científico, discutindo o agir do profissional de enfermagem nesse contexto de pandemia e de negacionismo. O nosso grupo é composto por Daíses, por Suênia e por mim, Isadora. Temos como mediação a professora Janiele. Então, vem com a gente que nós vamos discutir um pouco sobre como se dá o agir do profissional da enfermagem. Vamos começar entendendo os conceitos básicos de bioética e negacionismo científico. A bioética pode ser compreendida como um estudo sistemático sobre a conduta humana, que utiliza de ferramentas éticas em um contexto interdisciplinar, proporcionando espaço para o diálogo nas áreas das ciências da saúde e da vida. Na enfermagem, a bioética apresenta-se como a integração existente entre o cuidado técnico e o cuidado ético, onde o profissional de enfermagem deve estar capacitado para atender às necessidades de seus pacientes, considerando todo o conhecimento construído em sua formação, e também realizando os procedimentos técnicos que são necessários. O negacionismo científico, por sua vez, é todo o ato de recusar e negar uma realidade cientificamente comprovada, ou seja, negar um método científico, o qual é baseado em fatos e evidências. Essas teorias foram propagadas na tentativa de minimizar a gravidade do problema ou, em alguns casos, de favorecer interesses políticos. Agora, nós vamos discutir um pouco sobre a bioética e a formação em enfermagem e o negacionismo científico, discutindo o agir do profissional da enfermagem nesse contexto de pandemia do Covid-19. Então vamos iniciar. Nos últimos anos, com o avanço da ciência e tecnologia, houve uma grande alteração que atua sobre a natureza, em especial sobre a vida humana e a sua conduta. Mudança essa que vem refletindo diretamente sobre a prática cotidiana dos profissionais, os quais têm sentido essa alteração sobre o agir e pensar. Toda essa mudança na dinâmica do agir acabou provocando nos profissionais um despertar para dilemas éticos e bioéticos que podem surgir durante o processo de cuidar em saúde e acabam influenciando a prática dos profissionais em saúde. Dentro de uma perspectiva histórica da construção humana, a ética sempre foi uma disciplina fundamental para o processo de formação do enfermeiro, tendo em vista que ela corrobora para a construção de uma consciência crítica e reflexiva, formando um caráter que possibilita uma reflexão sobre os valores morais em relação à profissão. Nós estamos falando sobre isso, mas até agora, o que seria esse negacionismo científico? Então, com o advento da pandemia, surgiu a difusão de teorias negacionistas que tendem a influenciar tanto a população como os trabalhadores de saúde. O negacionismo pode ser compreendido como todo ato de recusar e negar uma realidade cientificamente comprovada, ou seja, eles negam um método científico que é baseado em evidências. Justamente essas teorias foram propagadas para tentar minimizar a gravidade da pandemia. Então, negar a cientificidade gera inúmeros impasses, principalmente no atual momento que estamos vivendo, pois o vírus está circulando em todo o território e afeta diferentes grupos de faixa etária. É evidente que se faz necessário abordar questões éticas e políticas que sejam vinculadas a questões da bioética. Como sabemos, o negacionismo se apresenta sem validação científica, sendo divulgado e exaltado como uma terapêutica de eficácia não comprovada e com efeitos colaterais extremamente sérios, como a cloroquina. Mas apesar disso, os indivíduos ainda utilizam, porque não é tão Então, com isso, é tão importante que o enfermeiro possa repensar sobre o seu agir profissional, em uma perspectiva da bioética, procurando soluções adequadas. Então, além desses métodos científicos, ele vai envolver a bioética, que acaba se relacionando com o agir dos profissionais de saúde, se tornando relevante na medida em que busca ações de educação em saúde, justamente para que possa identificar e destrinchar as relações políticas e econômicas e possibilitar, assim, compreender e problematizar o negacionismo diante da realidade atual. E durante a formação, é o caminho para a resolução desse dilema? Sim, a enfermagem, enquanto disciplina do campo da ciência, tem como finalidade contribuir permanentemente
para a produção de conhecimentos que sejam capazes de sustentar ações de cuidado e que colaborem para a preservação da vida. Essa produção tem grandes desafios científicos e políticos, devido ao momento de negacionismo científico em que estamos inseridos, sendo de responsabilidade do ensino formar enfermeiros que não neguem a ciência, mas que ajudem a entender como ela é relevante no processo de aprendizagem, destacando os limites disciplinares para intervir diante da complexidade da vida em sociedade. É necessário discutir a temática sobre o negacionismo científico durante a formação do enfermeiro, para que possa entender a vida em coletividade. Desse modo, apesar da crise sanitária, temos também a crise do cuidado, lidando diretamente com vida e famílias. Além dos profissionais da enfermagem estarem atuando para minimizar os impactos, prestando uma assistência humanizada, mas também são cruciais a adoção de políticas públicas dos entes federativos. É necessário observar e valorizar ainda mais o profissional da enfermagem, propondo uma discussões sobre as condições de trabalho e reconhecimento da profissão. É de grande importância também a aplicação durante a formação para que se possa adquirir conhecimentos e oportunidades de refletir criticamente com embasamento ético e moral, visualizando além de características particulares, mas as diretrizes profissionais, ciência e tecnologia, refletindo assim sobre os valores, princípios, ordem pessoal, profissional e institucional, onde o profissional exerça suas responsabilidades com competência diante dos desafios que surgirem no ambiente de trabalho. Um dos pontos que compõe a formação do enfermeiro é de desenvolver um senso crítico e reflexivo e conhecer a realidade, tanto individual como coletiva. Existem também fatores que interferem, direta ou indiretamente, o processo de saúde e doença do paciente, e o enfermeiro também atua em prestar uma assistência baseada nos princípios do SUS, com capacidade de reconhecer e reconstruir a realidade para transformá-la e proporcionar a integralidade do cuidado de acordo com as demandas do serviço. E para concluirmos, a construção desse trabalho nos proporcionou um assunto mais claro com relação à importância da bioética na prática profissional do enfermeiro, no reconhecimento dos valores e normas com competência ética, lógica e racional, como também autônoma, ao mesmo tempo que nos levou a refletir sobre a influência do negacionismo científico no âmbito da saúde, principalmente diante do cenário atual da pandemia da Covid-19. É importante que o ensino do futuro profissional enfermeiro traga discussões acerca dos valores éticos e bioéticos, os quais são norteadores para determinar perfis profissionais desejados. Vale ressaltar que no ambiente de trabalho vão se deparar com o negacionismo científico que pode interferir no processo de trabalho. A atitude negacionista encontra sustentação em teorias e discursos conspiratórios, sem aprofundamento teórico, favorecendo assim disputas ideológicas ou interesses políticos, concluindo assim que o enfermeiro deve construir sua moral pautado no conhecimento científico de acordo com os princípios éticos e bioéticos.